A temporada universitária 2015 aconteceu no Teatro Universitário de Maringá e nós, do Comunica UEM, estivemos presentes para conhecer um pouco mais da sua história e das atuais condições do teatro universitário. A temporada universitária não surgiu desde o começo com o nome de temporada, eram apresentações. Então, nós fizemos primeiro um festival chamado Festival Maio no Palco, era só em maio e acontecia um espetáculo. Depois é que nós fizemos a temporada, às vezes ela acontece no primeiro e no segundo semestre, mas agora a gente tem feito mais no segundo, inclusive por conta da greve esse ano ficou só no segundo semestre. Mas é uma temporada longa, né, que acontece por 2 meses e a gente convida e recebe inscrições, então de grupos profissionais de fora. Agora também a gente conta com a participação dos alunos de artes cênicas. A temporada é feita então pelo Teatro Universitário, que são atores que se inscrevem, participam dos módulos daí que nós criamos, Médico da Graça e outras oficinas. Os eventos, a gente já fez o Festival de Teatro junto com o SESC, que fez a temporada universitária. A temporada universitária não é só para teatro, música, teatro, dança, exposições, ações no meio do campus, oficinas, vários segmentos da arte a gente consegue colocar na temporada universitária. Conversamos também com o diretor de cultura da Universidade Estadual de Maringá, que nos explicou sobre a dificuldade de se adquirir equipamentos para o teatro. O Parfora acontece aqui, que é a formação de professores de segunda licenciatura, e aí a gente vai fazendo esses contratos, como tem os convênios, então tem compra de equipamento que é feito pelo Parfora, que a gente consegue comprar para o teatro, troca de mesa de som, iluminação, todo esse tipo de coisa, a gente consegue fazer um pouco pelo Parfora, mas não é muito fácil. A gente tem um problema muito sério hoje em dia, principalmente nesses cursos ou esses convênios que são da área de formação, que a maioria dos editais do governo ou o apoio que vem para esses convênios, ele é só apoio de custeio, não o que a gente chama de capital, que é a aquisição de equipamento. A aquisição de equipamento é extremamente complicado em qualquer edital que envolva governo. Principalmente existe uma dificuldade na lei brasileira de que algumas coisas são vistas como equipamento permanente e elas não são equipamento permanente. Refletor, por exemplo. Refletor não é equipamento permanente. Refletor tem uma vida útil, ele se desgasta. Aí a lei você não pode comprar porque é considerado equipamento permanente e os editais só permitem comprar equipamento de reposição. A gente tem muita dificuldade de adquirir materiais. Outra coisa que é extremamente problemática para a extensão nossa aqui na universidade é que para você chamar artistas, ou você chamar ministrantes, chamar palestrantes, ou chamar grupos para fazer apresentações, você não tem praticamente nenhum meio para fazer pagamento para essas pessoas. O Teatro Universitário organiza, na verdade, a temporada. Ano passado a gente não cobrou, porque a gente, na verdade, subsidiou alguns custos e tal, né, com a diretoria. Só que os grupos que apresentam, a universidade nem sempre tem dinheiro para pagar esses grupos. Então tem grupos que vieram de fora e tal. E o que nós oferecemos para os grupos são a bilheteria do teatro, fica com 10%, que é para manter custos e algumas despesas que tem. E aí tem um borderô, que é um documento que é oficial de teatros, né, que é aprovado pelo CAD. Desse borderô o grupo leva uns 90%. 10% a gente deposita e fica aqui para a gente custear, né, as coisas de panfleto, cartaz. Nós divulgamos a temporada, né, então lâmpadas que são caríssimas e tudo. Então temos uma rubrica no teatro que a gente sustenta, alimenta essa rubrica para ter custo, para ter verba para custear. Então você tem um uso muito grande, né? Tanto quando era só o TUM, de partes de cursos de teatro, quanto agora que o curso de artes cênicas está aqui dentro, né? Então o uso dele é contínuo. E com isso vem os desgastes, vem os problemas de equipamentos que a gente vai aparecendo nesse tempo. E o investimento é pouco, na realidade. Para o tanto de uso que nós temos aqui, o investimento infelizmente é pouco. Hoje nós temos assim o departamento, outros departamentos que ajudam a gente, né? Em compras quando é muito necessário. Então, mas da universidade em si, diretamente, o investimento é pouco, né? Mas não sei se vem de dentro da instituição ou se é global isso, né? Na questão do país mesmo isso. Vem de fora, vem do estado de São Paulo, eu já trabalhava lá com isso. E o investimento também lá era precário, né?
E lá era municipal ainda, dentro de um teatro municipal. Pra gente que trabalha dentro dessa área, é muito ruim, é triste você ver isso, né? Porque assim, a gente se doa. Eu gosto, eu amo o que eu faço. A situação atual, ela é diferente do que quando começou, porque o teatro não precisa necessariamente de dinheiro para a gente ter atividade. Não estou dizendo que nós não precisamos de verba, eu acho que verba é fundamental para a gente poder investir, ter equipamentos, ter condições, ter divulgação. É fundamental para a cultura e tem que cuidar porque a cultura é sempre relevada a um segundo plano, né, nas distribuições de verbas, tanto para o governo federal, estadual, municipal, sempre a cultura fica com uma fatia bem menor, porque ela é considerada, às vezes, comparada a uma recreação que se não tiver não tem problema. Além de você não conseguir o dinheiro, né, que o governo tem cada vez mais diminuído, né, o investimento nas universidades públicas, quando você consegue, você não consegue pagar. É um problema sério da atividade artístico-cultural nas universidades, porque você não tem ferramentas ou você não tem armas para executar a política cultural. É muito difícil. Esse eu acho que é o pior trava que existe para a área de extensão universitária, né? E aí você tem que ficar fazendo tudo na base do voluntariado, e não é muito fácil fazer isso, né? E isso é uma coisa bizarra que acontece com a legislação, porque a extensão universitária ela deve ser entendida como uma seta bidirecional. Você oferece coisa para a comunidade, você troca conhecimento com a comunidade, só que a troca acontece só de um lado, a universidade vai lá e oferece. Só que tem muito conhecimento na comunidade, principalmente conhecimento informal, que é o que enriqueceria extremamente o pensamento universitário, que a gente não consegue fazer essa ponta, porque você não consegue pagar uma pessoa, você não consegue, né, articular essa seta inversa, né? Então a universidade vai ficando cada vez mais uma ilha, não por causa da vontade da universidade em ser uma ilha, mas na área de extensão, mas porque você não tem ferramentas legais e jurídicas para você fazer esse tipo de ação, né? Você não consegue pagar as pessoas. E isso é, na verdade, para onde o Brasil tem andado aí nas suas políticas de financiamento ou financeiras que envolvem os setores públicos, né? Dado o nível da corrupção, se cria um monte de travas e quem precisa trabalhar não consegue trabalhar porque a gente tem um monte de gente que inventa um monte de lei para travar processos, para tentar ou achar que está evitando a corrupção, mas na verdade ela está matando junto com isso um monte de outras coisas.